Saudações. Meu nome é Anderson Santana, sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Tributário e também um apaixonado pelo Código de Defesa do Consumidor e tanto que sou autor do livro Indústria do Entretenimento, Responsabilidade Civil à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil de 2002. Está circulando nas redes sociais um episódio que aconteceu aparentemente aqui em Sergipe, mas que poderia acontecer em qualquer estado da Federação da República Federativa do Brasil. Mas eu vou me ater à legislação aqui, em determinado momento, vou me ater à legislação aqui de Sergipe, uma vez que o ICMS é de competência estadual e os estados normalmente têm sua legislação própria sobre o assunto. Então, mas inicialmente vou tratar do Código de Defesa do Consumidor, então os direitos em linha geral, ou seja, em caráter nacional. Então, o fato que está aparecendo nas redes sociais foi o caso de um consumidor, no caso um condutor de um veículo automotor, que foi abastecer o seu veículo e os gerentes do posto, 2 gerentes aparecem no vídeo, alegaram que o sistema estava fora do ar. E aí o condutor ficou revoltado, porque exigiu a nota fiscal e faz uma série de acusações de sonegação. Ok? E aí ficou um questionamento que algumas pessoas me fizeram sobre qual seria o fundamento, quais os direitos do consumidor nessa questão da exigência da nota fiscal. Então vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem lá um artigo muito importante que eu recomendo que acredito que todos os brasileiros deviam conhecer de cor, que é o artigo 6º, né, que fala dos direitos básicos do consumidor. Ou seja, quando se fala de direito básico, é algo que não pode ser negado de forma alguma. Então, do artigo 6º, que fala desses direitos básicos, eu vou destacar 2 direitos que estão relacionados à questão do direito à nota fiscal, da emissão do consumidor de receber a nota fiscal. Primeiro, no artigo 6º, inciso 3º, é assegurado ao consumidor a informação clara, adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresenta. E aí, se nós pensarmos um pouco, nós vamos ver qual é o documento que vai fornecer essas informações, de qual o preço, de qual quantidade de produto que o consumidor está levando, né, quais os tributos incidentes sobre aquele produto. Então, naturalmente, nós sabemos isso, nós sabemos que se trata da nota fiscal. O Código de Defesa do Consumidor ele não usa o termo nota fiscal, mas pela sua definição do documento, né, do que deve ser garantido ao consumidor, na prática, a nota fiscal é que traz essas informações. Ok? Ainda no mesmo artigo 6º, se nós formos lá para o inciso 8º, o inciso 8º ele diz que também é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil e quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências. Então vamos à palavra-chave desse inciso 8º, que é o quê? Fala-se do direito básico consumidor, a facilitação dos seus direitos. E aí vamos fazer um exercício assim de relembrar do que é que acontece na prática. Quando nós vamos, por exemplo, numa loja de magazine, né, onde nós vamos comprar um eletrodoméstico, o que é que acontece na prática? Nós vamos comprar um produto, um eletrodoméstico, um computador, seja lá o que for, e aí, a partir da nota fiscal, nós somos direcionados ao setor da emissão do termo de garantia. Então, e o que é que o termo de garantia, ou o contrato do termo de garantia faz na prática? Ele vai facilitar a defesa dos direitos do consumidor. Então, se o pré-requisito que a maioria das lojas dão para fornecer esse termo de garantia, para validar ou para gerar o termo de garantia, a nota fiscal, ao passo que o comerciante nega a nota fiscal, ele está dificultando
a materialidade dos direitos do consumidor. E aí isso não pode, né? Está se inferindo esse direito básico. Aí eu vou fazer um adendo em se tratando de combustíveis. Na prática, vou dizer o que eu faço e eu aconselho, né, a todos que estão vendo esse vídeo, que é o seguinte: na prática, quando eu vou abastecer meu veículo automotor, o que é que eu faço? Além de exigir a nota fiscal, eu solicito que coloque a placa na nota fiscal, seja colocada a placa do meu veículo. Por quê? Justamente para facilitar, né, baseado nesse artigo 6º, inciso 8º, facilitar a execução do meu direito. Porque se na nota fiscal constar a placa do meu veículo, eu vou ter prova suficiente de que, se houver algum dano no meu veículo, decorrente de alguma adulteração do combustível, vai estar na nota fiscal o comprovante que aquele combustível que causou dano no motor do meu veículo automotor foi oriundo daquele posto de combustível determinado. Por isso que eu adotei isso já há algum tempo. Eu já venho fazendo isso há bastante tempo. Então é um conselho que eu dou. Além do mais, né, a conduta lá do posto de gasolina em negar a emissão da nota fiscal também é crime contra o consumidor. Por quê? Lá no artigo 74 diz o seguinte, do Código de Defesa do Consumidor, que deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com a especificação clara do seu conteúdo é crime contra o consumidor. E o que é que dá esse termo de garantia? O que é que garante que você, consumidor, abasteceu seu combustível naquele determinado posto? O que é que vai dar essa garantia? Justamente a nota fiscal. E aí deixar de entregar ao consumidor alguma coisa que lhe dê garantia, né, de seus direitos é crime. Então, mais uma vez, eu ratifico que o Código de Defesa do Consumidor eles não usam o termo nota fiscal, mas pelas características dos direitos que ele esclarece, que ele materializa através do Código de Defesa do Consumidor, fica evidente que se aplica tranquilamente a questão da nota fiscal. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, que lá no artigo 76, também no caput dos crimes contra o consumidor, no artigo 76.1, inciso 1, diz que são circunstâncias agravantes de crime contra o consumidor quando esses subterfúgios de sonegação ou de negação de facilitação do direito do consumidor, ou seja, o fato de se negar a emissão da nota fiscal ao consumidor em épocas de crise é um agravante em se tratando de crimes contra o consumidor. É o que diz lá. Vejam lá o que é que diz o artigo 76, inciso 1 do Código de Defesa dos Consumidores. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste Código, aqueles que forem cometidos em épocas de grave crise, como é o caso atual. Além do mais, isso aí eu falei no que diz respeito à questão do Código de Defesa do Consumidor, mas também, além de ser crime contra o consumidor, também é crime contra a ordem tributária, segundo a Lei 8.137 de 1990, ou seja, a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária. E logo lá no artigo 2º, inciso 2, tem o seguinte dispositivo, que constitui crime deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou contribuição social, ou seja, é o que se chama de sonegação fiscal. Então, também é crime contra a ordem tributária. Em se tratando da legislação local, no caso aqui de Sergipe, existe um decreto, o decreto 21.400, de 10 de dezembro de 2002, que foi atualizado agora em 3 de janeiro de 2018, pelo decreto 30.948. E aí o que é que diz esse decreto? Ele tem uns pontos interessantes. Lá no artigo 207, logo no caput, ele diz que nas operações em que o adquirente seja pessoa física, ou seja, o consumidor seja pessoa física, será emitido o cupom fiscal ou, no lugar deste, a nota fiscal. Ou seja, ele não dá liberdade ao comerciante de deixar de entregar a nota fiscal. Ele diz será emitido, ou seja, o comerciante é obrigado a entregar a nota fiscal, ou o cupom fiscal, ou a nota fiscal.
Mas, logicamente, que a Secretaria da Fazenda, o legislador estadual, não ia desconsiderar casos fortuitos, exemplo de falta de energia ou falta do sistema, como foi alegado no vídeo que está rolando aí nas redes sociais. Então, mas o que é que você, enquanto consumidor, pode fazer? Então, lá nesse mesmo artigo do decreto estadual, e aí eu repito, artigo 207, parágrafo 3º do decreto 21.400, de 10 de dezembro de 2002, que foi atualizado agora em 3 de janeiro de 2018, pelo decreto 30.948, ele diz o seguinte: se houver um caso fortuito de força maior, de falta de energia, ou o sistema ter caído, ou qualquer coisa do tipo, pode ser substituído, ou seja, o consumidor tem direito a pedir a substituição da emissão da nota fiscal ou cupom fiscal por outro meio, que no caso pode ser online, ou seja, ele pode solicitar receber por e-mail ou manual. Então, no caso ali que apareceu nos vídeos, no vídeo que está rolando nas redes sociais, caberia ali ao consumidor, se tivesse ciência desse artigo 207, parágrafo 3º desse decreto estadual, exigir uma nota manual que substituísse a nota fiscal impressa. Então, esse é o recado aí. Então, de qualquer sorte, se quebrou, o sistema está fora do ar ou faltou energia, você, consumidor, tem direito a exigir que o gerente coloque manualmente todas as informações que devem constar numa nota fiscal. Porque assim você vai ter a garantia de correr atrás dos seus direitos, em caso de algum problema. No mais, se mesmo assim ele se recusar, aí faz a denúncia na Secretaria de Fazenda e vai para a Delegacia de Crime contra o Consumidor e faz a queixa. Ok? Era isso aí. Um abraço a todos.